preferido. Não, antes de você começar, você pode ir explicando mais detalhadamente como que funcionam os passos aqui para Fernando, para o Thiago, né, irem acompanhando direitinho com a gente? Olá, Thiago. Olá, Fernanda. Boa noite a todos. Então, o Evangelho no Lar nada mais é do que uma reunião que nós fazemos. Nós iniciamos com uma prece, que pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, e depois nós escolhemos ou o Livro dos Espíritos, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, que são livros da doutrina de Allan Kardec. Daí nós fazemos a leitura de algum trecho sorteado, fazemos os comentários e depois nós fazemos as vibrações, que na verdade são como preces para as pessoas que mais precisam. E depois a gente faz o encerramento com uma prece também, que pode ser o Pai Nosso, o Emerson está aqui hoje, pode ser da religião dele, que é a arte Mahikari. Então, funciona mais ou menos assim. A duração é em torno de 30 a 40 minutos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Um feliz ano novo a todos. Nosso primeiro Evangelho do ano. Gostaria de pedir, antes da prece, que vocês me acompanhassem na leitura do livro qual que é mesmo? Pensamento e Vida. E antes disso, eu faço um aviso que a nossa sessão está sendo gravada e nós vamos fazer a postagem posterior no nosso canal do YouTube. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Família. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos, reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução que, trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Ou mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. O homem primitivo não se afasta de improviso da própria taba, mas aí renasce múltiplas vezes, e o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. É assim na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se caracterizam as tendências. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Um grande artista ou um herói preeminente podem nascer em esfera estranha aos sentimentos nos quais se avultam. É a manifestação do gênio pacientemente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos da sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Todavia, na cena habitual, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns aos outros. A família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, porque muita vez os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação junto deles são os mesmos amigos que lhes incentivaram a formação musical, desde o reino do espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através dos séculos numerosos. Bom, eu vou parar aqui
aqui a leitura, que esse aqui é um pouco extenso. Vou pedir para o Rubem fazer a nossa prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Amém. Obrigado, Rubem. O que vamos ler, meninas? Rosinha? Oi? Posso escolher? Sim. Capítulo 4 do Evangelho. Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Página, peraí, 65, 67. Perfeito. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhe responderam: Dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurados és, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Neste ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então este de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara.
Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, pois, aplicar-se a Lázaro, né? Porque Lázaro ficou em estado de dormência, mas não a Elias nem aos outros profetas, que realmente desencarnaram, morreram. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Uma coisa que a gente pode começar a dizer, né, até falando para os novos, é que o Espiritismo, uma das bases do Espiritismo, é que nós acreditamos na reencarnação. Então, todos nós já tivemos várias vidas. E em cada vida que nós tivemos, nós assumimos, né, um corpo físico como esse que temos hoje, só que diferente. E nós estivemos junto com outras pessoas, que foram nossos familiares, nossos amigos, e que o que geralmente acontece? Nós nos desentendemos com as pessoas que vivemos. E daí, qual que é a finalidade da reencarnação? É que a gente volte a viver com um outro corpo, uma nova oportunidade. Nós nos esquecemos do que fomos, do que nos fizeram, do que fizemos com as pessoas, para que nós possamos, a partir dessa vida, traçar um caminho diferente. Para que possamos viver melhor. E a questão da reencarnação é que nós geralmente identificamos, né, ou nós temos antipatia por alguém, ou a gente tem uma grande afinidade com algumas pessoas, né? E muitas pessoas, às vezes nós temos mais afinidade com um amigo do que com um familiar. Isso acontece, porque não é porque esse amigo não é nosso familiar que nós já não tenhamos vivido outras vidas com essas pessoas. Então, nós reencontramos as pessoas nessa atual vida na posição que deixamos anteriormente. Se nós criamos antipatia, ou se alguém nos prejudicou, nós somos chamados a conviver novamente com essas pessoas para renovar os nossos laços. Então, aí tem a explicação, né? Porque existem pais, mães que, né, infelizmente, matam os filhos, né? Filhos que matam os pais, muito provavelmente, numa vida anterior, foram grandes inimigos, né? Prejudicaram os outros
de uma maneira muito, muito grave. Porque, olha, nós estamos em 2022. Não, 2023. Ato falho. Ainda existem barbaridades, né, no mundo, na nossa sociedade. Vamos pensar, se nós vivemos aí 2 séculos atrás, vai, nossa última encarnação, vamos mais ou menos 1800, 1850, por aí. Numa sociedade muito menos desenvolvida, né, com costumes menos desenvolvidos, né? Então, por exemplo, se nós vivemos há 200 anos ou um pouco mais, né? Havia o duelo, né? As pessoas saíam com espadas, né? Na rua, se enfrentavam, se matavam, por quê? Pela questão da honra, né? Tivemos a escravidão, né? Até, a, até 1888, se não me falha a memória, acho que é isso, se eu vou lembrar, se lembrar das minhas aulas de história. Então, vejam, nós estávamos inseridos, né, num contexto, numa vida em que a sociedade ainda era meio bárbara, né? Ainda não tinha esses freios, né? A justiça não era, não era eficiente como é hoje, apesar de poder ser muito mais, é claro, mas naquela época era muito, muito complicado, ainda mais se você tivesse um grande conhecimento, né, das autoridades, era muito mais fácil se safar do que hoje, né? Que hoje temos outros mecanismos, temos a imprensa, comentários. Enfim, nós podemos inferir que ressurreição e reencarnação estão consorciados, né, pelo ensinamento do Espiritismo. Porque nós vivemos uma experiência, nós somos espíritos vivendo uma experiência no mundo material. Esse é o processo reencarnatório. Mas quando daqui partimos, nós ressurgimos no plano espiritual como nós éramos nessa última encarnação, né? Nós adquirimos uma identidade, apesar do espírito todos os espíritos possuírem uma identidade única, especial, não é? E que ele empresta para cada reencarnação aí uma nova, um novo nome, novas experiências, etc. Então, ressurreição, nós quando morremos, há a ressurreição do indivíduo no plano espiritual. E como eu sempre falo, Senhor, agradeço a Jesus por ter nos encontrado nessa existência. Obrigado, meu irmão. Rubão, nós também agradecemos aí, né? Estamos todos irmanados, né? E quando nós começamos, éramos poucos, e agora já somos muitos, né? E Tiago, Fernanda, vocês gostariam de fazer alguma pergunta com relação à reencarnação? Eu falo isso para vocês porque pode ser que a dúvida de vocês seja a dúvida de muitas pessoas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente tem tempo para isso. Eu acredito. Eu acredito em tudo que o Rubem falou, que o outro rapaz também disse. Então, tá tudo certo, sim. É o que eu acredito também. Perfeito. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês interromperem. Fernanda, quer falar alguma coisa? Isso, vocês foram bem claros. Deu para ficar bem nítido que eu tinha dúvida. Esse bate-papo é importante porque às vezes pode ser que fique alguma dúvida, seja necessário fazer algum esclarecimento. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Rosana, Emerson? Acho que a gente está no começo de 2023, né? E acho que o autorrelato, eu acho que é sempre válido aí, principalmente para os iniciantes que estão fazendo parte desse grupo,
né? Na verdade, eu sou católico, eu sigo uma arte japonesa Mahikari e com muito carinho e apreço eu participo dessas reuniões do Evangelho no Lar. E a conclusão que eu chego é que a minha evolução, ela evidentemente ainda falta muito, né? Tenho muitas insuficiências ainda, preciso evoluir muito ainda. Mas confesso para vocês que depois que eu comecei a participar também do Evangelho no Lar, a minha vida prosperou e evoluiu muito mais, né? Porque cada dia um assunto, isso que é legal, né? E nunca vou esquecer em uma dessas nossas reuniões que a gente chegou à conclusão, depois Rubão me corrige, eu não, ou Fred, mas a luta, né, da evolução é nós contra nós mesmos, né? Não é contra terceiros. Só isso, obrigado. Roseli, quer falar alguma coisa? Ou Rubem? Oi, Fred. Só um instante, Roseli, perdão. Conhece-te a ti mesmo. Ensinamento de Sócrates. É primordial. É a busca do eu divino que todos nós congregamos. Para isso, nós temos que alcançar um nível de evolução muito alto. Obrigado. Roseli? Não, o Emerson até já falou um pouco do que eu queria falar, era só sobre a evolução mesmo, né? Que a cada encarnação nós estamos aqui com esse objetivo de melhorarmos e evoluir, porque temos, né, diante de Deus, o Criador, nós temos o objetivo de alcançar patamares sempre melhores, né? Nesse nível de evolução até chegarmos a espíritos puros. Era só isso, obrigada. Emerson, mais algum comentário? Vê se abrir seu microfone. Não, da minha parte não. Tiago, vou só pedir para você fechar o seu microfone para na microfonia. Carol, quer fazer mais algum comentário, alguma coisa, Carol? A Carol tá no mudo, mas enfim. Não tô conseguindo. Estão me ouvindo? Estamos sim, amor. Sim. Não, estou só de ouvinte hoje. Obrigada. Perfeito. E o que nós podemos concluir com relação à encarnação? Por que reencarnamos, né? Os anjos, o que são os anjos? São espíritos, como nós, que evoluíram, desde o átomo até o arcanjo, né? Então eles foram se aperfeiçoando, vivendo incontáveis reencarnações e hoje são anjos. Mas não porque eles são privilegiados de Deus, porque eles subiram cada um dos degraus. Agora, como eu sei o que eu preciso melhorar? Essa é uma pergunta interessante. Por isso que o Emerson falou que a nossa maior luta é contra nós mesmos. Porque o que está escrito, né, no templo de Apolo em Delfos? Conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo e transforma-te a ti mesmo. Esse é o resumo de tudo que a gente tem que fazer. E como a gente se conhece? Bom, a gente sempre tem ideia das nossas más tendências, né? Então, por exemplo, eu sou mais egoísta. Então, eu sei que eu tenho egoísmo dentro de mim. O que eu faço para melhorar isso? Eu tenho que ser mais caridoso. Então, eu tenho que procurar pensar mais nos outros primeiro do que em mim mesmo. E todos nós somos assim. Nós temos algum defeito, algum vício que é mais acentuado, né? Então, pode ser que para um seja o orgulho, né? Então, se você é orgulhoso, como você combate isso? Reconhecendo que você é orgulhoso e se esforçando
para ser caridoso. E assim são todos os nossos vícios, né? Se eu gosto de ir para balada, se eu gosto de fazer um monte de coisa, tá envolvido em vibrações ruins, a minha vida vai sempre andar para trás, até que eu pare. Eu paro, mudo o que eu estou fazendo, porque os tempos hoje são outros. A gente pode ver que muitas pessoas estão em depressão, por quê? Porque elas não conseguiram ainda ir fazendo um esforço para reverter essa tendência. E como a gente faz isso? E como a gente busca essa inspiração, essa força para mudar? Fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Que a gente lê um trecho do Evangelho, a gente conversa sobre isso, né, entende, e daí devagar a gente vai colocando isso nas nossas vidas. Então, aí você lembra, nossa, eu sou egoísta. Eu estou sendo egoísta agora? Aí você fala, puta, eu acho que eu estou. Eu acho que eu estou pensando muito em mim primeiro. Então eu vou ceder. A gente sempre tem que pensar assim, que a gente deve fazer um esforço para cumprir os nossos deveres, e à medida que a gente vai dando conta, a gente vai renunciando aos nossos direitos, né? Porque eu tenho muitos direitos. Eu posso, né, acordar a minha esposa cedo, eu posso não lavar a louça, não. Mas aí o que acontece? Conforme você passa a servir mais, a fazer mais, principalmente numa relação a dois, você começa a colher melhores frutos, porque a sua vida ela vai ficando mais feliz. E quando você faz o Evangelho no Lar, então, você adquire como se fosse uma proteção na sua casa, né? Porque a vibração do ambiente ela se altera, e daí aqueles espíritos que são mais ignorantes, que não deviam estar na sua casa, eles não conseguem entrar mais, porque no plano espiritual é tudo energia. Então, se aqui está, se nas nossas casas estão com energias elevadas, esses irmãos, eles não vão conseguir entrar nas nossas casas. E a gente vai se sentir melhor, né? E durante a pandemia, antes da pandemia, a gente fazia o Evangelho no Lar uma vez por semana. Aí, com a pandemia, como a gente viu que estava muito difícil a gente se manter bem, eu e a Elaine começamos a fazer todos os dias. Aí veio o Emerson, a Carol, a Rosângela, a Roseli, o Rubem, né? E todos os outros. E daí nós falamos, não, vamos fazer isso juntos, para que a gente possa fazer essa troca de conhecimentos, de vivências. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário antes de a gente passar para as vibrações? Dá Só um licença. comentário. Opa, fala, Rodolfo. Quando nós não fazemos por algum motivo, faz uma falta. Obrigada. Concordo. Não há como, Fred, não há como não recordar da frase de Platão, né? Um dos nossos precursores, né? Que o ser humano sente náusea existencial quando ele intui cenas de uma vida numa esfera mais agradável, né? Porque o Espiritismo, ele também aborda a reencarnação em outras esferas, mais elevadas ou menos elevadas, né? Então, não queria polemizar muito com os novos participantes aí, mas tinha que falar isso. Obrigado. Talvez seja isso que cause alguma depressão aí, essa onda de depressão, porque algumas
hordas de espíritos estão vindo mesmo de outras esferas, né, e reencarnando aqui. Esse processo que tá levando o planeta para o status de regeneração. Isso é muito importante, a vinda desses seres. Obrigado. Roseli? Não, Fred, obrigada. Pessoal, agora é a parte do nosso evangelho que nós passamos para as vibrações. Então vamos procurar nos ligar a Jesus, que é o nosso irmão maior, o nosso mestre, pedindo a ele que envolva, que ampare todos os nossos irmãos desencarnados que já não têm mais o corpo físico, para que esses irmãos sejam amparados, principalmente os que estão em sofrimento, e dentre estes, aqueles que, infelizmente, saíram da vida pela porta do suicídio. Então, vamos pedir que Jesus ampare todos eles, incluindo os nossos amigos, a irmã Verena, a Juliana, a Gabriele, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Peçamos a Jesus também que envolva os nossos irmãos encarnados, como nós, que estão vivos aqui na Terra, que eles sejam também amparados, porque nós sabemos que há muitos irmãos que estão com a ideia suicida, que eles possam ser amparados e também os seus obsessores, porque o que são os obsessores? Nada mais são do que os espíritos que foram prejudicados numa encarnação anterior. Então, eles passam por não perdoar aqueles que os ofenderam, passam a obsidiá-los, a querer prejudicá-los. Então, nós devemos pedir o amparo não só aos que estão encarnados, que vivem como nós aqui na Terra, como aqueles que estão desencarnados, pois todos são sofredores. E que agora, cada um de nós possa fazer uma vibração por todos aqueles que lhe vêm à mente neste momento. Eu vou fechar o microfone e o vídeo por enquanto. Que todos esses irmãos que vieram ao nosso pensamento possam ser auxiliados. E que agora, cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do amparo material, espiritual e moral que precisa, lembrando que devemos pedir com sabedoria, pois muitas vezes os nossos desejos, as nossas aspirações não são boas para nós. Como quem é pai, quem é mãe sabe que nem tudo que os filhos pedem nós podemos dar, porque muitas coisas podem fazer mal aos nossos filhos. E Deus, com sua infinita sabedoria, com seu infinito amor, também não pode conceder tudo que pedimos. Pois muitas coisas, se nos fossem concedidas, seriam apenas para nos prejudicar. Então Deus, como um Pai amoroso, que tudo sabe, que é todo amor, só nos concede aquilo que necessitamos. Vibremos também pelos nossos governantes, pelos nossos líderes mundiais, pelas nossas autoridades nos mais diversos níveis de governo. Que todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra
Sejam tocados pelo alto, restabeleçam e mantenham a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelos indivíduos anônimos, desconhecidos, que não são manchetes nos jornais, que fazem o bem, que fazem a caridade, bem como pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E agora, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os esforços constantes, diários que fazemos para dominar as nossas más inclinações. Que assim seja, graças a Deus. Carol, prece Maricari, depois Emerson, o Rubão, prece final. Pode fazer. Quer fazer ou eu faço? Pode fazer, amor. Gokubiji sogen gen shikai takama harani kamutamahi moede masu kamurugi kamurami no michikara mochite bansei to hito no miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami Harahido no kamotachi moro moro no sakaguto tamahi no chuchumi kigari obama hikari mote Arahi kiyome misogi tamaite kami no kono chikara yomigaerase tamai to mosu koto no yoshi o kashikomi mo maosu miyoya motosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae miyoya motosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae Kanagara tamahi chihaimase, kanagara tamahi chihaimase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, Jesus os abençoe sempre. Boa noite, pessoal, obrigado. Amém, boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite. Deus abençoe a todos.